Bom, pessoal, então começamos aqui a correção dos primeiros exercícios da lista sobre os anfíbios. Exercício 1. Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que evolutivamente conquistou o ambiente terrestre. Sobrevivência restrita a ambientes úmidos e aquáticos devido à manutenção de algumas características relacionadas à água. Uma das características a que o texto se refere é reprodução por viviparidade? Não, alguns podem botar ovos, normalmente botam ovos, não são vivíparos. Respiração pulmonar nos adultos, os adultos também respiram por pulmões, mas isso não relaciona a restrição a ambientes úmidos. Restrição a ambientes úmidos é porque além de pulmões, os adultos continuam respirando pela pele, tem respiração cutânea. Então a pele deles é muito fina, permeável, né, para ter essa respiração cutânea. E por isso eles estão restritos a esse ambiente úmido. Então, é a forma de respiração cutânea que faz com que eles tenham essa característica. Alguns animais apresentam após o nascimento forma corporal e estilo de vida diferentes do que terá como adulto. O processo de passagem de uma fase para outra é chamado de metamorfose e aparece em alguns anfíbios, como sapos, rãs e pererecas. Marca alternativa que apresenta as alterações da metamorfose. Nadadeira se transforma em perna e o pulmão se transforma em brânquia. Pulmão, brânquia não, né? Ao contrário. As brânquias, depois elas são, na verdade, elas definham e surgem os pulmões, mas não tem uma relação direta. As brânquias dão lugar ao pulmão, sem ter uma relação direta, eles têm origens diferentes, mas transforma, né? Você tem a formação de pulmão. Um coração que era um coração com duas cavidades, ele passa a ser um coração agora com 3 cavidades nos anfíbios maiores, né? Então eu tenho a formação, enquanto ele era um girino, eu tinha a formação de um coração semelhante ao coração de um peixe, com 2 cavidades. A partir do momento que ele se torna adulto, é um coração com 2 átrios e um ventrículo, é um coração com 3 cavidades. Aqui ele fala que sai de um tri para um bi. Simplificou? Não, ao contrário, né? Ovo sem casca vai para ovo com casca. O ovo continua sendo sem casca. Ovo com casca vai para sem casca. Todos os ovos de anfíbios são ovos sem casca, por isso que eles dependem da água também. Então a alternativa B é a correta. Em relação aos anfíbios, para a gente falar as verdadeiras. 1. Reprodução sexuada, fecundação sempre externa, e macho e fêmea são distintos, né? Eles têm características diferentes, são sexos distintos, não existe a formação de indivíduos a partir de apenas um sexo. Não são hermafroditas, por exemplo, tem que ter um macho e uma fêmea, verdade. São homeotérmicos, mantêm temperatura corporal? Não, anfíbios não mantêm, são heterotérmicos, está errado. 3. Apresentam pele lisa, glândulas que são responsáveis pela manutenção da umidade. Verdade, depende da umidade da pele para fazer troca gasosa. Verdade. São amniotas, pois apresentam bolso amniótico, âmio não. O ovo dos anfíbios é um ovo muito simples. É um ovo anamniota, não amniota, não tem essas membranas que protegem. Então somente a alternativa 1 e 3 estão corretas. Briófitas no reino vegetal, os anfíbios entre os vertebrados são considerados os primeiros grupos a conquistar o ambiente terrestre. Comparando, é correto afirmar que, nos anfíbios e nas briófitas, o sistema vascular é pouco desenvolvido. Briófitas são plantinhas que não têm sistema vascular, então não pode ser essa. Nos anfíbios, o produto imediato da meiose são os gametas. Então tinha uma célula que era 2N, sofreu meiose e formou gametas que são N. Nas briófitas, a meiose origina um indivíduo haploide que posteriormente produz os gametas. Então é verdade. A meiose aqui nas briófitas, nas plantinhas, produz um indivíduo que é haploide, que é o gametófito, que é a planta que vai produzir gametas. C. Nos anfíbios e nas briófitas a fecundação ocorre em meio seco. Errado, depende de água. Nos anfíbios a fecundação origina o indivíduo
Diploide, nas briófitas, haploide. Não, sempre que fecunda, diploide. Nos anfíbios e nas briófitas, a absorção de água se dá pela epiderme. O transporte de água é feito por difusão, célula por célula, as demais partes do corpo. Pela epiderme se dá nos anfíbios. Nas briófitas, elas têm pequenas raizinhas de absorção. O animal, então alternativa B aqui. 5. O animal na figura semelha-se a um anelídeo. No entanto, trata-se de vertebrado da classe dos anfíbios, que é uma cecília. É possível verificar que se trata de um vertebrado, e não de um anelídeo por meio de exame de uma estrutura desse animal. Porque, como todo vertebrado, esse animal apresenta crânio. Então, os vertebrados, além das vértebras, a característica é do crânio, são os craniados, fazem parte do grupo dos vertebrados. Figura representa a metamorfose de um anfíbio, grupo de animais que apresenta duas formas de vida, uma fase de girino, aquática, e uma fase adulta aqui do sapo, que é terrestre. Como cada fase ocorre em ambientes distintos, dentre outras características, as adaptações que favorecem a obtenção de oxigênio variam nesses ambientes. Dessa forma, o tipo de órgãos respiratórios de cada espécie ao longo de sua vida completa são 3. Então, respiram pelas brânquias, na fase de girino, e na fase adulta, por pulmões e pela pele, respiração cutânea. Então, são 3 tipos de respiração. Os anfíbios constituem um grande grupo de animais, com maior número de espécies ameaçadas de extinção. Entre outras razões, isso ocorre porque eles são suscetíveis à contaminação por substâncias. Por que eles são mais suscetíveis? Pela característica da pele, que é extremamente permeável. Então, uma substância contaminante no ambiente penetra com muito mais facilidade aqui pela pele desses anfíbios. Então, alternativa D. A pele que favorece a respiração prejudica em relação à contaminação, porque ela é muito permeável.